Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui às 6:30 da manhã compartilhando a palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida de hoje. Eu espero que o Senhor mais uma vez esteja falando aos nossos corações através da palavra que será compartilhada. Eu gostaria que inclusive você se inscrevesse aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e que você também compartilhasse o link desse programa para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Não há outro motivo senão querer abençoar o máximo de pessoas possível com a palavra de Deus. É por isso que eu conto com a sua colaboração compartilhando, simplesmente compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. E hoje nós vamos refletir no texto que está em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: "Quanto me darão para que eu o entregue a vocês?" E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: "Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa?" E ele lhes respondeu: "Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos." E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair." E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: "Por acaso seria eu, Senhor?" Jesus respondeu: "O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido." Então Judas, que o traía, perguntou: "Por acaso sou eu, mestre?" E Jesus respondeu: "Você acabou de dizer." Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: "Tomem, comam, isto é o meu corpo." A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: "Bebam, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai." E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, vamos lá. Nos versículos 14 a 16, nós vemos o momento em que Judas foi até os principais sacerdotes para oferecer Jesus. Ele diz: "Quanto é que vocês me dão para que eu entregue a vocês?" E eles então pegaram ali 30 moedas de prata, e aquele foi o preço
que Judas recebeu para entregar Jesus aos líderes religiosos daquela época. E aí, o que me chama mais atenção é quando, a partir do versículo 20, Jesus está à mesa com seus discípulos e ele então diz aos discípulos que um deles haveria de traí-lo. Um deles haveria de traí-lo. Olha só, o versículo 20, os versículos 20 e 21 dizem assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Olha, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, ou seja, Judas Iscariotes estava ali entre eles. Inclusive no diálogo mais adiante a gente vai perceber isso. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Jesus sabia que Judas Iscariotes haveria de traí-lo, que o estava traindo desde já, inclusive. Mas o que eu acho mais interessante nisso é que o fato de saber que Judas Iscariotes seria o seu traidor não fez com que Jesus o impedisse de participar daquela mesa. O fato de saber que seria traído não impediu Jesus de sentar à mesa com seus discípulos, porque o problema não estava em Jesus. O problema estava naquele que o estava traindo. Jesus não tinha dificuldade alguma de sentar à mesa com eles, de comer com eles, porque Jesus não tinha nada a dever. Jesus estava com sua consciência tranquila, ele estava cumprindo o propósito para o qual o Mestre o enviou, para o qual o Pai o enviou. Sabe, queridos, às vezes nós vemos que existem pessoas que, diante de determinadas situações, acabam se ofuscando por causa daqueles que se levantam como adversários, como inimigos, como perseguidores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Você não pode deixar de viver a sua vida e cumprir o propósito para o qual Deus te criou por causa daqueles que se opõem à sua vida ou àquilo que você faz. O problema, se eles que estão sendo traidores, se eles que estão sendo adversários, se eles que estão querendo complicar a sua vida e aquilo que Deus colocou em suas mãos, então o problema não está em você. Pelo contrário, talvez seja exatamente a virtude que está em você, e a virtude que está em você, o propósito que está em você, a missão para a qual Deus te chamou, pode estar incomodando aqueles que, na verdade, não têm compromisso com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Então não deixe de viver e não deixe de cumprir o propósito para o qual Deus te chamou por causa daqueles que não entendem o teu chamado ou não entendem aquilo que Deus está fazendo na sua vida ou através da sua vida. Jesus não teve dificuldade de sentar à mesa com eles. E uma coisa interessante é que também aquilo não tirou a paz de Jesus. Jesus sentou à mesa com eles porque Jesus sabia quem era. Jesus conhecia a sua identidade. Ele sabia de quem ele era filho. Ele sabia também o propósito pelo qual ele veio. Às vezes as pessoas entram em crise, às vezes as pessoas se desesperam, às vezes as pessoas se desanimam porque não conhecem sua identidade, não sabem quem realmente são, não conhecem o propósito da sua existência e por isso, diante de um problema, diante de uma adversidade, facilmente desistem, desanimam. Eu não sei o que é que você está vivendo nessa manhã. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe do que você está vivendo, do que você está passando. E eu quero dizer para você nessa manhã que, independente de qual seja a situação, você precisa continuar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você passar a olhar para as circunstâncias, se você passar a olhar para aquilo que te cerca, provavelmente você vai desanimar e vai querer desistir. Mas se você olhar para Cristo, para o exemplo de Cristo, para a vida de Cristo, para a forma como Jesus viveu, você vai encontrar a motivação necessária para continuar a sua caminhada. Olhar para Cristo não é apenas ficar com os olhos fixos em Jesus, mas é olhar para a forma como Jesus viveu, a forma como Jesus se portou, a maneira como Jesus agiu e reagiu diante dessas circunstâncias. Ele não abriu mão de quem ele era, ele não abriu mão da missão que ele veio realizar.
E aí quando Jesus disse assim, olha, um de vocês vai me trair, os discípulos começaram a perguntar, sou eu, seria eu, Senhor? E o que me chama a atenção é que o próprio Judas, que o traía, versículo 25, então Judas que o traía perguntou, por acaso sou eu, mestre? Olha, não se assuste se na sua caminhada você encontrar pessoas que ajam assim como Judas, mesmo sabendo do que estão fazendo, agem como se nada soubessem. Pessoas que mesmo sabendo o que estão fazendo, agem como se não soubessem. Pessoas que mesmo sabendo que estão traindo Jesus, tentando prejudicar Jesus, perguntam, será que sou eu, Senhor? Porventura seria eu? E Jesus foi direto e disse, você acabou de dizer isso. Ou seja, Jesus não estava preocupado de revelar a identidade de Judas, a traição de Judas, porque o próprio Judas revelaria as intenções do seu coração. Saiu da própria boca de Judas Iscariotes a confissão do que ele estava fazendo. Olha que coisa interessante. Jesus não precisou dizer, olha, Judas vai me trair. Não. Jesus disse, um de vocês irá me trair. E aí os discípulos vão perguntando, seria eu, Senhor, seria eu? E depois o próprio Judas pergunta, seria eu, Senhor? E ele diz, você acabou de dizer isso. Ou seja, a confissão saiu da sua própria boca. Porque não há quem consiga enganar a todos a vida inteira. Pode até enganar muitos durante muito tempo, mas não enganará a todos durante todo o tempo. E principalmente, nunca enganará o Senhor. E aí, a partir do versículo 26, a gente vê um momento que Jesus celebra a ceia com os discípulos. Enquanto comiam, pegou um pão, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos e disse, comam, isto é o meu corpo. Depois pegou um cálice, deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebam, porque esse é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus sabia da sua missão. Ele conhecia o propósito pelo qual Deus o enviou. E eu pergunto para você nessa manhã, você conhece o propósito para o qual você foi criado? Você conhece a missão para a qual Deus te chamou? A nossa vida só tem realização plena quando nós cumprimos o propósito para o qual Deus nos criou e realizamos a missão para a qual Deus nos chamou. Jesus sabia quem ele era e para o que ele veio. Ele veio como Filho de Deus para nos resgatar das trevas, pelo seu precioso sangue, nos reconciliar com Deus e nos conceder perdão e vida eterna. E aí, no versículo 30, diz que tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E amanhã, se Deus permitir, a gente vai ver a partir do versículo 31. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, finalizando o nosso programa dessa manhã. Olhe para Cristo. Veja como ele viveu. Veja como ele agiu e reagiu. Veja a convicção que ele tinha de quem ele era e da missão para a qual ele foi chamado e o propósito para o qual ele foi criado. E você vai encontrar também a direção para viver como Deus quer que você viva. Tá bom? Que Deus nos abençoe e Deus nos conceda uma ótima e abençoada terça-feira, tá certo? Então, obrigado por você ter estado aqui conosco nesse programa de hoje. Espero que você tenha sido abençoado pela palavra que foi compartilhada. E eu queria que você compartilhasse ainda o link desse programa com mais pessoas para que a gente possa abençoar o máximo de pessoas com a palavra de Deus, tá certo? Então, Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.